Olá famílias, eu sou o Júnior Boranello, psicoterapeuta, responsável aqui da Estrela da Manhã, né? Esse é o canal Júnior Boranello, psicoterapeuta. Sejam todos bem-vindos, vocês que nos acompanham, vocês que estão toda semana aí, né? Sempre vendo os vídeos. Já falei muitas vezes e continuo repetindo. Mandem suas perguntas, comentem nos vídeos, mandem mensagem, eu sempre deixo meu WhatsApp aqui, tá? Tem também as minhas outras redes sociais, que é o Júnior Boranello 83 lá no TikTok e o Júnior Boranello psicoterapeuta no Instagram. Pessoal, hoje, dentro desse pequeno vídeo, os meus vídeos não têm duração muito longa, até porque para as pessoas não se perderem, né? Conseguirem receber uma informação, conseguirem ter algo concreto, né? de um ensinamento semanal sobre a dependência química ou sobre os princípios básicos do amor exigente, né? E que nós possamos realmente criar esse elo, né? Vocês, famílias da Estrela da Manhã que me acompanham, que acompanham o tempo de tratamento que seu filho está conosco na unidade, e também as famílias que me acompanham, que eu atendo fora da unidade, que eu atendo particular, no online também, né? Sempre oferecendo o meu serviço de melhor atendimento ao seu filho, ao seu marido, ao seu pai que sofre com dependência química. E também, né, as mãezinhas, as esposas, pais que sofrem com a codependência. E a gente tem vivido tempos, né, no qual as pessoas muitas das vezes elas estão perdendo o sentido, né, da vida e até dos valores, né? Hoje eu posso dizer para vocês, né, que eu fico pasmo, né, pasmo mesmo de ver o nível da inconsciência, né, que as pessoas acabam chegando por conta do uso de drogas. É doloroso saber como as mães estão sofrendo, né, toda a família, né, porque esse seu ente querido, seu filho, não quer mudança, né, a gente percebe isso na dependência química. Pra gente a gente que já trabalha com isso, que já viveu do outro lado, do lado do uso abusivo, é perceptível, né, o que a droga vem fazendo com as pessoas, né. Talvez pela intensidade de uso da substância, talvez pelo grau de necessidade de uso, né? Porque isso existe, o grau de necessidade de uso, que é o que eu vou falar aqui hoje nesse pequeno vídeo, né? Sobre os transtornos mentais por uso de substância e os aspectos biopsicossocial que levam uma pessoa a se tornar um dependente químico, né? E essa questão da necessidade, ela muitas das vezes ela ultrapassa o seu caráter, ultrapassa os princípios éticos, ultrapassa os princípios morais. A pessoa ela só faz, né? Independente da consequência, independente do quão mal isso vai fazer para alguém, obviamente para ela também, né? Mas ela não faz essa interpretação. Eu, como psicoterapeuta, há alguns anos trabalhando com dependente químico, eu venho aprendendo e trazendo para o contexto de recuperação a questão da terapia cognitiva comportamental. Por quê? Porque o dependente químico ele cria, né, esse padrão de pensar, de sentir e de agir. Já falei isso até em outros vídeos. Por conta desse afastamento da sua realidade. E aí ele cria um universo particular de uso, no qual a parte cognitiva desse ser humano, ela é responsável pela captação de informação, pela a formulação de ideias, né, pela composição de pensamentos, pelo planejamento, julgamento e daí no final a decisão. Tá? Então, para você familiar entender, quando você diz o que acontece com o meu filho, o que ele está fazendo, que loucura, é porque muitos deles, dentro dos transtornos associados pelo uso de droga e também pelo afastamento cognitivo que esse seu filho apresenta, ele não tem essa consciência racional, a razão, ele age pela emoção. Por quê? Porque a substância ela acessa regiões, né, do circuito de recompensa, circuito recompensatório, no qual há uma desconectividade, perdão pela palavra, né, no qual ele não consegue mais interpretar as reações de sensação de prazer, ou seja, dentro dessa desconexão, melhor dizendo, né, ele apresenta um novo fator, uma nova forma de sentir prazer, ou seja, isso aqui que antes era família, trabalho, os amigos de bem, isso aqui vai perdendo força. O que vai ganhando força é a droga, necessidade de uso, amigos de uso, né, locais de uso, isso aqui ganha força. Certo? Então, quando você pensa na parte consciente e racional desse ser humano, ele acabou se afastando totalmente, que são questões cognitivas, ele interpreta de uma outra forma.
entende? Então por isso que ele comete insanidades, loucuras, né? Mas eu, Júnior, dentro das minhas terapias, eu costumo dizer, uma parte é doença, outra parte é caráter. Tem muitas pessoas que, independente das características da dependência química, que é esse afastamento com a realidade, que é desvio de personalidade, desvio de caráter e por aí vai, tem também uma composição de perfil disfuncional muito evidente. E aí vai aonde eu posso analisar com vocês, dentro da genética, né, essa questão dos fatores que levam à dependência química. Podemos descrever aqui os fatores genéticos, que é essa predisposição genética, quando a pessoa apresenta, né, dentro do seu organismo, os seus genes, eles apresentam uma maior vulnerabilidade para se tornar dependente, no qual essa pessoa, né, com a sua composição genética, as suas células, elas apresentam uma vulnerabilidade maior do que outras para adaptação neural e funcional da substância, né, no qual ele associa o corpo dessa pessoa, a mente dessa pessoa, né, a parte biológica e física dessa pessoa, ela associa, ela tem uma influência, né, dos seus genes que afeta toda a sua composição, né, do seu corpo e a forma que ela reage à substância. Tem uma reação favorável para a substância, no qual ela... Isso aí pode ver do que, Júnior? Pode ver da genética, do pai, da mãe, que era usuário de drogas, né, que tinha alguma disfunção, né, genética com substância, também tiveram envolvimento com drogas, certo? Pode ser realmente algo que do desenvolvimento desse gene, né, da genética desse ser humano, dessa criança, desse feto, que aí a parte da composição genética dele teve essa vulnerabilidade à substância. Quando essa pessoa tem o primeiro contato, seja ela com álcool, com droga ou com outras drogas, o organismo reage bem, diferente de outras pessoas, por exemplo, que vão ter contato com a substância, vão até usar determinadas substâncias, mas não vão desenvolver a dependência química, né? Isso acontece. Não que tem a longo prazo o uso vai trazer também fatores negativos, com certeza, por isso que são chamados de drogas, né? Mas tem aquelas pessoas que têm uma melhor reação química dentro das suas células com a substância, que aí se tornam realmente os dependentes crônicos, né? Essa classificação de pessoas que não se tornam dependentes crônicos são chamados dependentes de usuário dependente, né? Que ele tem uma necessidade de uso também, ele usa com certa frequência, porém ele ainda consegue trabalhar, né? Pagar suas contas, cumprir suas obrigações, mas é chamado de usuário também dependente, tá bom? Aí os fatores ambientais, né, que são bastante importantes para você perceber. O que são esses fatores ambientais? É o ambiente em que a pessoa está inserida, é o ambiente que ela vive, aonde ela cresceu, qual foi a educação dela, as raízes culturais dessa pessoa, uma sistemática, né, uma dinâmica familiar também desestruturada também prejudica esse ser humano, né? Se ela cresceu num ambiente no que o pai era alcoólatra, batia na mãe, imagina, tanto do perfil de desvio de caráter, né, de ver essa inconstância, essa forma como o pai, tio, sei lá, o vô criou, agir, né, de pegar, além de ter aquele ambiente, né, só com bebidas, com cigarros, imagina como que vai ficando a mente dessa criança. Mas outro dia eu falei dentro de uma reunião aqui que a personalidade se cria dos 7 aos 9 anos. Então imagina essa criança que por mais que você ache, ela é novinha ainda, ele está captando tudo, está absorvendo tudo, está olhando para você. Então você que é pai, você que é mãe, que tem seu filho internado ou que já é avô, perceba os traços e sinais desses seus netos, desses seus filhos, perceba a genética dele, a forma como ele age, a desvio de personalidade, se ele é aquela criança birrenta, mimada, que faz birra, quando vai no mercado quer tudo, se não tem, chora, faz escândalo. Tudo são perfil de desvio de personalidades também, que lá na frente podem se transformar personalidades adictivas, que é o quê? Que apresentam algum tipo de disfunção comportamental, movimentos compulsivos por alguma coisa, por doce, por videogame, por masturbação, por sexo depravado, né? Entende? Isso é questão da genética e também desses fatores ambientais, né? A gente pode analisar o histórico familiar, a presença de traumas, né? Como eu disse,
vendo o pai vai agredir a mãe. Então esse é um ambiente extremamente desfavorável para o crescimento e maturação desse ser humano, né? O abuso físico, o abuso emocional, a negligência, né, em determinadas situações, quando essa criança também sofre bullying na escola, né? Os pais, não, filhinho, é só uma fase, às vezes não está percebendo o quão mal essa criança está desenvolvendo. E como eu falei no início ali, nós estamos no mês de Setembro Amarelo, que é o mês da prevenção ao suicídio, né? Hoje mesmo na unidade estamos tendo a visita da nossa psicóloga, né, Alméria Venâncio, falando sobre isso, né, que é extremamente importante trabalhar a questão do suicídio no âmbito da dependência química. Cada vez mais nós vemos jovens, adolescentes tirando sua vida porque eles perderam o sentido. E aonde que entra a droga nisso, Júnior? A droga ela vem com a falsa ideia de que eu vou, né, neutralizar esse sentimento, que eu vou não sentir essa dor, que eu vou conseguir lidar melhor com isso, e aí as pessoas não tendo essa ideia, a dimensão do perigo dos uso das drogas, porque as drogas, no final de tudo, elas vão trazer depressão, níveis de ansiedade altíssimo, né, desgaste emocional, toda essa estrutura da maturação totalmente desfuncionalizada, entende? É onde as pessoas vão piorar o problema e muitas delas chegam à conclusão que é melhor a se fazer é tirar a sua vida. Entende o nível, né, de insanidade das pessoas? Mas isso é por quê? Por conta dessas questões ambientais, o ambiente, a estrutura familiar, a composição familiar, né, influências negativas de amizades ruins, né, pessoas que andam são criadas, né, num ambiente muito disfuncional. É óbvio que as suas referências não vão ser positivas, né? Isso é bem evidente, tá? A combinação dos fatores é que pode determinar. Né? Hoje, analisando nós que somos psicoterapeutas, tenho pós-graduação em saúde mental com ênfase em dependência química, a gente analisa, né, as questões de um paciente, por exemplo, para definir que seria um dependente crônico. Como? Precisamos analisar a multifatoriedade, ou seja, a parte física, biológica, a estrutura social dessa pessoa. Por isso que chamamos que a dependência química é uma doença biopsicossocial. Então precisamos analisar todos esses fatores para realmente compor, né? Analisando transtornos de personalidade, transtornos de borderline, que muitos apresentam, ansiedade, depressão, para realmente definir, né, e avaliar esse paciente com um nível maior de assertividade, chegando a um diagnóstico muito mais assertivo, muito mais consistente, para definir os transtornos por uso de substância e os padrões de comportamento que essa pessoa adquiriu ao longo da sua vida de uso de drogas, tá bom? Famílias, mais uma vez eu agradeço, desejo uma ótima noite, né? Nós, a Estrela da Manhã, estamos sempre disponíveis para vocês mandarem suas mensagens. Se você tiver algum ente querido, se identificar com esse vídeo, quiser tirar alguma dúvida, nós ficamos aqui em Assis, estado de São Paulo, tá? Uma unidade super tranquila, simples, no qual nós oferecemos um trabalho extremamente humanizado para o seu ente querido, tá bom? Agradeço a todos por participar do vídeo. Mais uma vez, colabore com a gente, mande suas dúvidas, mande seus temas para que nós possamos vir aqui toda semana e trabalhar um pouquinho sobre a dependência química e recuperação. Boa noite.